para a gente uma promessa: eu vou enviar para vocês um outro consolador. Mas o povo parece que se esqueceu disso e começou a esfriar. E as dificuldades começaram a aparecer. Afinal, eles não eram uma religião mundial como é o cristianismo hoje. Era uma igrejinha pequena, de poucas pessoas. E aí eles eram perseguidos, eles eram rejeitados, e eles tinham um problema do lado de fora, por causa que as pessoas queriam persegui-los e acabar com eles. E eles tinham um problema do lado de dentro também, que as pessoas já estavam perdendo a fé naquilo que elas tinham. Então, essa é a igreja do começo e a primeira repreensão, e talvez a única coisa que a gente tem mais tempo para ressaltar, que é o principal, é a frase justamente mais conhecida que está no verso 4. Contra você eu tenho isso, você abandonou seu primeiro amor. E O sempre que que eu que falo é dessa carta, o que pode que é falar. O esse primeiro amor? Porque olha só, a gente viu aqui que que significa, né? toda a construção da carta. Como o Mateus falou, as outras 6 cartas, elas têm a mesma estrutura, né? Então, a gente vai se demorar um pouquinho mais nessa, mas as outras têm a mesma estrutura. Então, Deus fala que conhece, né? Sabe quais são as tuas obras, e essa expressão do verso 4, ela é muito conhecida. E entre os evangélicos e entre os cristãos é muito comum a gente falar o primeiro amor. O que que é o primeiro amor? Como é que a gente vive esse primeiro amor? E como que a gente abandonou? Como que a gente perdeu esse primeiro amor? Mateus, o que é este primeiro amor? Eu vou te Bom, como a entrevistar agora no gente, estudo aqui, você viu? como a gente, como a gente tanto fala, né? Aquele papo de amor à primeira vista, né? Que você olha para a pessoa e se apaixona. E o que eu sempre falo é uma analogia, mas essa analogia sempre vai ser imperfeita quando nós estamos falando de coisas sagradas. Mas pense, você olha para aquela pessoa, a primeira vez que você conhece aquela pessoa especial para você, sua esposa, seu marido, sua namorada, seu namorado, e aí você bate o olho, e, puxa, amor à primeira vista, tudo maravilhoso, a pessoa é perfeita, nenhum erro. E aí começa então o período da convivência. E aí você, opa, essa pessoa, e eu vou dar umas ilustrações, a pessoa deixa a toalha molhada em cima da cama, a pessoa já não lava os pratos, sei lá, alguma coisa assim. E aí você, puxa, essa pessoa não é tão perfeita como eu pensava. E isso começou a acontecer, não que Cristo não seja tão perfeito como a gente pensa, mas o ser humano, ele é imperfeito. E a Igreja de Cristo, desde o dia um do um, ela é formada de pessoas, e as pessoas são imperfeitas. E aí o elemento perfeito da igreja, ele sai do meio deles de maneira física ali, né, que Cristo estava e agora não está. E aí o que que vai acontecendo? O amor vai se esfriando, eles vão perdendo esse primeiro amor. E eu sempre pergunto para as pessoas, aqueles que são cristãos, de qual for a igreja que você seja, lembra quando você entrou na igreja, que você estudou a Bíblia pela primeira vez, aquela chama que ardeu, aquele conhecimento de começar a entender o amor de Cristo por nós e tudo aquilo, e aí aquela chama começa a arder, mas agora talvez já se passaram 10, 15, 20, 30 anos que você está no mesmo lugar e aquela chama talvez nem tem mais, nem é do tamanho mais de um fósforo, né? É bem pequenininha já, quem sabe até já se apagou. E é isso que Cristo está falando. Olha, você perdeu aquela chama, aquilo que te mantinha vivo, e agora você está com esse coração de pedra. E eu preciso que você volte para perto de mim para que você consiga enxergar quem eu realmente sou e parar de olhar para o ser humano na sua volta, né? Perfeito. Sabe quando a gente perde essa chama do primeiro amor no dia a dia, na prática, quando que a gente começa a deixar de olhar para o primeiro amor como sendo algo suficiente, quando a gente começa a dar mais espaço para as dificuldades, quando a gente começa a se comparar demais com a vida do outro, quando a gente Exato. deixa de agradecer, deixa de perceber as bênçãos que Deus já revelou na nossa vida, trazendo para a nossa realidade, né? Deixa de Sim, perceber as bênçãos que Deus já concedeu, deixa de perceber como nós somos abençoados, como a nossa vida, apesar dos problemas e em meio aos problemas, que todos nós temos problemas, mesmo assim, Deus se faz presente. Quando nós paramos de perceber isso, quando nós paramos de intencionalmente olhar para a presença de Deus na nossa vida, a gente começa a reclamar, a gente começa a se afastar, a gente começa a esfriar na fé. E foi isso que aconteceu com os primeiros cristãos, né? Porque a carta para a igreja de Éfeso é a carta para os primeiros cristãos, para a primeira exato. igreja constituída, a igreja da época dos apóstolos. Né? Então você imagina nessa igreja os apóstolos ali convivendo. Então, Jesus, como o Mateus falou, estava entre eles, daqui a pouco não está mais, e agora então eu preciso conviver com as pessoas e eu começo a olhar os defeitos dos outros e começo a achar tudo ruim. E aí eu vou esquecendo o que me motivou a estudar o Evangelho, o que me motivou a me aproximar de Deus.
Mas esse não é um problema, Mateus, só do povo da época da igreja de Éfeso. É um problema que nós vivenciamos hoje também. Se nós não Exato. olharmos para Cristo como sendo suficiente na nossa vida, nós vamos nos afastar dele e achar que com as nossas próprias mãos e com o nosso entendimento nós somos suficientes para resolver as coisas. Então, esse é um problema que nós sofremos hoje também.